Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos aqui continuar o nosso estudo no livro de Daniel, o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, né, como muitos o chamam, Daniel. Vamos continuar nosso estudo. Então, nós na última live vimos aí o capítulo 1, temos também uma live falando sobre a introdução do livro de Daniel. Você pode ter acesso a estes estudos. E hoje vamos adentrar, então, no capítulo 2. Para fazer uma breve recapitulação de como Daniel está organizado, você vai ler Daniel do capítulo 1 até o capítulo 12 e você vai perceber que Daniel não está ali organizado na nossa Bíblia de uma maneira cronológica. Então, quero passar novamente para você essa maneira cronológica de uma maneira breve, para que você saiba e se você quiser fazer a leitura desta maneira, né, então ali passeando por alguns capítulos, mas de uma ordem diferente, para que você tenha uma ordem cronológica aí de Daniel. Olha só qual que é o esboço cronológico de Daniel, qual que foi a ordem que Daniel, então, cronologicamente, a gente pode entender. Primeiro vem o capítulo 1, daí você pode ler o capítulo 1 na sua casa, que fala sobre como que eles chegaram ali na Babilônia. Depois nós temos o capítulo 2, que fala sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor. Depois aparece o capítulo 3, onde nós vemos que Nabucodonosor faz uma estátua de si e fala para as pessoas adorarem ele. Depois vem o capítulo 4, onde aparece Nabucodonosor se gloriando por causa do reino dele, que era muito grande, e Deus deu um castigo ali para Nabucodonosor. Depois do capítulo 4, você dá um pulo, vai para o capítulo 7. Essa é a ordem cronológica, não é o 4, depois 5 e 6, não. Depois do 4, você vai para o 7, e ali você vai ver as visões dos 4 animais que Daniel teve ainda dentro do reino da Babilônia. E daí ele teve uma visão de 4 animais que combina muito bem com o sonho da estátua do capítulo 2. Nós aí veremos essas interpretações ainda. Depois você lê o capítulo 8, depois do 7 você vai para o 8, que você vai ver também a visão de Daniel do bode e do carneiro, representando 2 impérios ali, ainda no reino da Babilônia. E depois do capítulo 8 você volta para o capítulo 5. Olha só, no capítulo 5 vai mostrar a queda da Babilônia no reinado de Belsazar. Olha só, então o capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 5 é o reino da Babilônia. Quando você lê o capítulo 6, que talvez deveria estar aqui, não é o reino da Babilônia, é o reino medos e persas. Então você percebe que não está na ordem cronológica. A ordem cronológica é essa que eu estou passando para você. Então você lê o 1, 2, 3, o 4, pula para o 7, lê o 8, volta para o 5, e depois você pula de novo para o 9. E daí você vai ver a visão das 70 semanas de Daniel que ele teve logo após a queda da Babilônia, mostrando ali o relógio de Deus sobre a nação de Israel, falando também sobre o período da tribulação. Daí depois do 9, você volta novamente para o 6 e você vai ver a história de Daniel na cova dos leões. E ali ele já estava no Império Medo-Persa. Ele já não era mais aquele jovenzinho. Às vezes nós assistimos desenhos ou filmes de Daniel na cova dos leões e muitas vezes é demonstrado ele ainda sendo um homem jovem. Mas não, Daniel aqui provavelmente ele já estava na faixa dos seus 80 anos de idade. Já era um homem aí de uma idade avançada quando ele foi jogado nas covas dos leões, no Império Medo-Persa. O Império da Babilônia já havia caído aqui no capítulo 6. E depois do capítulo 6 você pula. Então você pode ler o 10, 11 e 12 de uma maneira direta, que ali vai mostrar as visões finais de Daniel que ele estava recebendo de Deus. Então, meu irmão, esta é a ordem cronológica para você ler Daniel. Então, se você quiser ler desta maneira, então você pode estar lendo desta maneira. Por que não foi organizado dessa maneira na nossa Bíblia? É porque a maneira judaica de organizar mostrou primeiro a vida pessoal de Daniel. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, mostra como que era a vida pessoal de Daniel. Então, vai mostrar realmente como que foi ali o seu dia a dia. Mostra a história de Daniel. Do capítulo 7 até o capítulo 12, vai mostrar o ministério profético de Daniel. Visões que ele teve, então ali profecias que ele recebeu a respeito do futuro. Por isso que está organizado dessa maneira na nossa Bíblia, mas de uma maneira cronológica, seria essa aí que você tem aí na sua tela. Você pode tirar um print aí depois ou copiar para que você possa ler a Bíblia ou o livro de Daniel desta maneira. Então vamos lá entrar no capítulo 2 e aqui nós veremos a história da estátua. Um sonho que o rei teve, uma estátua aí com diferentes materiais na sua construção. Cabeça de um material, peitoral de outro material, cinturão de outro material, as pernas de outro material e os pés também de outros materiais. Então vamos lá adentrar isso aí. Olha só, Nabucodonosor ele teve um sonho perturbador, um sonho que perturbou o seu coração, que trouxe temores, que trouxe dúvidas, e ele ali não conseguiu dormir. Olha só o que diz o capítulo 2, versículo 1 e 2.
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que se declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei teve um sonho que perturbou ele, tirou a sua paz. Ele não conseguiu ali meditar direito, porque aquele sonho ele percebeu que foi diferente de todos os outros sonhos. Não foi uma noite comum, que ele teve, foi realmente uma noite atípica. As imagens que vieram à sua mente foi realmente imagens diferentes, não foi algo comum, e ele percebeu isso neste sonho, e ele ficou atordoado. Então ele chamou os magos, chamou os feiticeiros ali, os sábios da Babilônia, para que trouxesse não apenas a interpretação, mas ele fez algo a mais. Vocês precisam contar qual que foi o meu sonho, já que vocês são magos, já que vocês mexem com magia, já que vocês conseguem mexer com a magia a favor de vocês, então vocês precisam revelar para mim qual que foi o meu sonho que eu tive. O sonho está aqui, mas eu quero que você diga qual que foi este sonho. Ele colocou esses homens à prova, e esses homens aí evidentemente não conseguiram revelar qual é este sonho. Nabucodonosor, como se diz aí fora, era um macaco velho. Ele não era enganado facilmente. Então ele sabia que muitos desses homens estavam usando de astúcia, que às vezes alguém chegava e falava, meu sonho foi esse, e o homem lá sendo muito labioso, aquele mago sendo labioso, inventava uma história mirabolante, e então dava uma interpretação e a pessoa muitas vezes aceitava. Mas Nabucodonosor, sendo macaco velho, ele percebeu, não, esses homens aí estão apenas me enganando. Se realmente vocês têm o poder de interpretar, vocês têm que ter o poder de revelar também. E aí ele não contou o sonho para esses homens e falou, olha, vocês têm aí alguns dias para contar qual foi o sonho que eu tive. Depois, contando o sonho, eu ainda quero a interpretação. E estes homens não conseguiram. Eles falaram lá para o rei, olha, assim, o pedido que o senhor está fazendo, nem deuses podem revelar para o Senhor, né? E esses deuses não estão aqui no meio de nós, é muito difícil, nós não temos essa competência. E o dito do rei foi que todos morressem. Essa é a história de Daniel, capítulo 2. Olha só o que diz o versículo 5, diz assim: respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Então foi este o dito que o rei Nabucodonosor deu contra os babilônicos, deu contra esses mestres, contra esses sábios, contra esses feiticeiros. Uma coisa interessante aqui é que nós podemos aprender nessa história que Satanás ele não pode ler pensamentos. Satanás ele não tem essa capacidade de ler os sonhos que você tem na sua mente. Ele não tem a capacidade de saber o que passa na sua mente. Muitas vezes a gente pode pensar, alguns cristãos pensam que Satanás tem essa capacidade de ler os nossos pensamentos, mas não, ele não tem essa capacidade. Talvez ele pode perceber aquilo que você está pensando, dependendo da sua reação. Sabe que Satanás está aqui neste mundo desde a criação do mundo. Então, desde Gênesis, capítulo 3, ele aparece na história da humanidade. Note que ele estudou muito o homem, ele estudou muito ali, fez antropologia, estudou bastante como que são as ações do homem, como que o homem pensa e como ele reage dependendo das suas emoções. Então, dependendo da sua emoção, evidentemente, ele vai saber talvez o que passou pela sua mente, mas ele não tem essa capacidade de ler a sua mente. Se ele tivesse essa capacidade, evidentemente, ele já leria a mente de Nabucodonosor, revelaria esse sonho para os magos, e os magos ali, então, falariam qual que foi o sonho que Nabucodonosor teve. Mas eles não conseguiram. Por quê? Eles não tiveram a ajuda de Satanás. Satanás, por quê? Satanás era incapaz de ler a mente de Nabucodonosor, ler o sonho de Nabucodonosor. Isso ele não pode fazer. Nós percebemos que Satanás é limitado no seu poder. Então, não tenha medo, meu irmão. Às vezes, a gente ora em pensamento e a gente fica com medo. Será que Satanás está ouvindo? Quais são os pedidos que estou fazendo para Deus? Não. Ele não está ouvindo, ele não sabe, fica tranquilo. E outra que Satanás não pode nem tocar em você, porque você tem o Espírito Santo. Então nós sabemos que ele ruge como um leão, se apresenta de uma maneira assustadora, mas ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Ele é incapaz de ler pensamentos, e esse versículo, esse texto, é uma evidência disso, que ele não conseguiu enganar Nabucodonosor, mantendo Nabucodonosor na mão dos feiticeiros, e ele não conseguiu ali revelar o sonho para esses magos. Então, nós podemos perceber isso. Olha só o versículo 27 e o versículo 28, diz assim do capítulo 2.
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daí Daniel já ele vai começar a revelar. O que aconteceu aqui nesse texto, meus irmãos? Então, Nabucodonosor chamou primeiro os magos, os feiticeiros da Babilônia, perceberam que eles eram incapazes. Daí ele deu um dito: se vocês não revelar o meu sonho que eu tive e depois não trouxer a interpretação, vocês irão morrer, a casa de vocês irão ser destruída, a família de vocês irão morrer. E o que aconteceu? Eles não conseguiram revelar. E essa informação chegou para Daniel. Note que Daniel não foi procurado pelo rei da Babilônia para trouxer ali a interpretação. Mas essa informação chegou ao rei, a Daniel, e Daniel percebeu: opa, então vamos lá. Pelo poder de Deus, ele chamou seus amigos para orar, e Deus deu ali a interpretação para ele, e ele depois voltou para o rei falando a interpretação e trazendo a revelação desse sonho. E Daniel, ele revela: olha, Deus é quem é capaz de revelar sonhos e trazer a sua interpretação. Aqueles homens não conseguiram porque eles não estão sob o poder de Deus. Mas eu estou trazendo aqui para você não pela minha capacidade, mas porque Deus realmente revelou isso para mim. Meus irmãos, fica evidente que antigamente Deus falava com a humanidade de diversas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3 revela isso. Deus falava aos pais, usava os profetas, usava sonhos, usava visões, usava animais até para se comunicar com a humanidade, para se comunicar com o homem. Mas nesses últimos dias ele nos tem falado pelo Filho. Não é a maneira de Deus falar com você usando sonhos e usando visões, usando coisas extraordinárias. Deus fala com você, fala conosco hoje mediante a Bíblia que já foi completa e já foi escrita. E essa Bíblia que nos revela o Filho. João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo ele fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Perceba que Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho, e o Filho está revelado nas Escrituras. É através dela que Deus fala ao seu coração, não é através de sonhos, não é através de visões, mas através da sua palavra escrita, através da palavra de Deus. Antigamente, sim, ele falava com a humanidade de diversas maneiras, e aqui nós estamos vendo uma dessas situações. Nabucodonosor teve um sonho porque Deus queria passar para Nabucodonosor, para Daniel, registrar os eventos futuros, o que iria acontecer. Então chega a hora de Daniel ali interpretar, revelar primeiro esse sonho e depois trazer a interpretação. Olha só, que interessante, a revelação que Daniel trouxe do sonho. Isso não saiu da boca do rei. Perceba que o sonho estava aqui, na mente do rei, mas não saiu da boca do rei. Saiu da boca de Daniel. Qual que foi o sonho que o rei teve? Diz assim o versículo 31 até o versículo 35. Tu, ó rei, estavas vendo e eis uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viam mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E aqui nós temos aqui o que aconteceu nesse sonho. Não apenas a estátua foi revelada, mas algo principal foi revelado, que foi uma pedra que foi cortada. E essa pedra caiu e bateu nos pés dessa estátua, esmiuçando toda a estátua. Não se viu mais nenhum vestígio dessa estátua. E aquela pedra a gente percebe que era viva, porque não era uma pedra que simplesmente caiu e ficou ali morta. Não, a pedra realmente cresceu, virou uma montanha e encheu toda a terra. Meu irmão, tudo isso aqui tem uma interpretação e Daniel vai trazer para nós essa interpretação. Então note bem, este era o sonho, uma estátua, cabeça de ouro, peitoral com os braços de prata,
o cinturão de bronze, as pernas de ferro e o pé, metade de ferro e metade de barro. E uma pedra que saiu do céu, cortada sem auxílio de mãos humanas, mostrando que ela era divina, batendo no pé, e batendo no pé esmiuçou toda a estátua, e essa pedra agora tomou todo o cenário. Então, estátua saiu do cenário, e quem tomou esse cenário agora foi essa pedra que se transformou numa montanha. Qual que é a revelação? Daniel vai trazer essa revelação, a interpretação, no versículo 36 ao 45, que diz assim: Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha a interpretação aqui, o que é a cabeça de ouro? A Babilônia, o rei Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra parte ele será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos ou acordos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meu irmão, você nem precisa se preocupar com qual é a interpretação ou tentar descobrir, porque a Bíblia já revela qual é a interpretação desse sonho. E aí eu trouxe para você essa imagem que está aparecendo aí na sua tela para ficar mais didático para você. Então nós temos a imagem da estátua que o rei Nabucodonosor ele teve esse sonho, essa estátua terrível com vários materiais. Então aí nós temos a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa Nabucodonosor, representa o Império Babilônico, ao qual estava em vigor nessa época em Daniel teve esse sonho, Nabucodonosor que teve esse sonho. Depois da Babilônia, quando a Babilônia cair, outro império se levantará. E aí nós temos o peitoral com os dois braços de prata, representando o império Medo e Persa. Por isso, dois braços, porque era uma coligação de dois reinos, o reino dos Medos e o reino dos Persas. Então, eles se uniriam ali para formar o império Medo-Persa. Na queda da Babilônia, se levantaria então o reino Medo-Persa. Depois que o reino Medo-Persa cair, se levantará um outro reino. E aí nós temos a figura aí do cinturão de bronze, representando o Império Grego. E o Império Grego ali foi levantado por Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Ele aí foi o responsável aí, o principal responsável por levar toda a cultura grega aí quando o Império Medo-Persa caiu. O Império Grego ele se tornou evidente naquele império, naquele mundo. Depois, na queda do Império Grego, o que se levantou? O Império Romano sendo representado aí na estátua por essas pernas de ferro, que a tudo esmiuça um reino forte. E aí nós temos o Império Romano aparecendo. Foi nesse império que Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, então ele veio humilde para morrer ali pelos nossos pecados. Só que ele também sonha, neste sonho aí, a estátua os pés são diferentes. Os pés são metade de ferro e metade de barro. Então tem a firmeza do ferro e tem a fragilidade do barro. E daí esse império aí representa o Império Romano restaurado. Isso aí é algo futuro. Então nós sabemos que o Império Romano já caiu, ele não se levantou.
né? Ele não se levantou ainda, mas ele se levantará no futuro, é o Império Romano restaurado. E, meus irmãos, esse império aqui, já adiantando para os irmãos, que nós vamos estudar isso mais para frente, está mostrando o império do anticristo quando ele reinar aqui na terra. Terá uma certa firmeza do ferro, porque o anticristo vai estar reinando aqui debaixo do poder de Satanás. Mas ele vai fazer um acordo com 10 nações, um acordo com algumas nações, ou seja, representando a mistura com o barro, os acordos que eles farão. Terá uma firmeza, mas também terá uma fraqueza. Então, os pés representam o império futuro, que é o império da tribulação, do período da tribulação, onde o anticristo estará reinando mundialmente aqui na terra durante 7 anos. E sabe uma coisa mais interessante? É que aqui Daniel, ele fala que teve uma pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Essa pedra, meus irmãos, representa Cristo. Toda vez que você lê na Bíblia, né, sobre Cristo sendo representado, muitas vezes a representação de Cristo é uma pedra, é uma rocha. Quando você vê no Antigo Testamento que Moisés bateu na rocha, ou era para ele ter falado com a rocha e saiu água, é uma representação de Cristo. A pedra, a rocha os seguia, dando para eles água. Quando você lê também Pedro, quando você lê outros livros falando sobre a pedra principal é Cristo, é aquele a quem ela cair será esmiuçado. Então você percebe que a pedra é uma representação de Cristo. E aqui Cristo, note que essa pedra virá no período do reino do ferro e do barro, que são os pés. Ou seja, no período em que o anticristo estiver reinando aqui. E aqui já está falando da segunda vinda de Cristo. Quando ele vier, ele vai esmiuçar todo o ferro, todo o barro, toda a estátua, realmente ali se tornarão em pedaços. Porque Cristo vindo agora, ele vai implantar o seu reino milenar. Por isso que essa pedra caiu aqui na terra e essa pedra cresceu e virou uma rocha viva e encheu toda a terra. Aqui está falando do reino milenar de Cristo. E aqui nós temos tanto a revelação deste sonho por meio de Daniel, quanto a sua interpretação. Então fique com essa figura, fique com essas interpretações, porque nós voltaremos novamente para essas interpretações no capítulo 7, quando Daniel ele tiver a sua visão de 4 animais. E esses 4 animais é uma representação também desses impérios. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o Império Romano restaurado, que é o Império do Anticristo. Então, resumindo aí para você, a estátua tem representações de impérios. A cabeça de ouro, o Império Babilônico. O peitoral e os 2 braços de prata, o Império Medo-Persa. O cinturão de bronze, o Império Grego. As pernas de ferro, o Império Romano. E os pés de ferro e barro, o Império do Anticristo, ou Império Romano restaurado. A pedra cortada, Cristo, trazendo o milênio aqui para a terra. Então nós ficamos com essa interpretação. Logo mais nós estudaremos mais coisas sobre isso. Lembrando que para Daniel tudo era escatologia, tudo era futuro. Para nós muitas coisas já são passado. O reino Babilônia já é passado para a gente. O Império Medo-Persa já é passado. O Império Grego, Alexandre o Grande, já é passado. O Império Romano, para nós também, já é passado. E daí nós estamos esperando, então, o surgimento, o ressurgimento do Império Romano, esses pés de ferro e barro que representam o Império do Anticristo. Evidentemente, nós como igreja, nós não estaremos aqui quando o Anticristo se manifestar, porque haverá o arrebatamento da igreja. Meu irmão, muita coisa para estudar sobre escatologia. E aí nós vamos ver devagar nos próximos capítulos para não jogar muita informação para você aqui. Então fique com essa interpretação, leia aí Daniel capítulo 2 e vamos continuar porque tem muita coisa de escatologia para ser vista ainda em Daniel. Que Deus esteja abençoando a sua vida, sabendo que a Deus pertence toda a sabedoria. Deus abençoe a você e a sua família.